Efeito vinculante da ADI e ADC. Inicialmente, o efeito vinculante foi introduzido pela Emenda Constitucional 3 de 93 e pensado apenas para a ADC. Portanto, não foi previsto originalmente pela Constituição Federal de 88, que se referia apenas a efeito erga omnes. O STF, no entanto, em função do caráter ambivalente das duas ações, passou a conferir efeito vinculante também para a ADI. Com a Lei 9.868 de 99, artigo 28, parágrafo único, o legislador conferiu efeito vinculante para a ADI e ADC. Há ADIs no STF que questionam este e outros dispositivos da Lei 9.869 de 99 e que estão suspensas. ADIs 2154 e 2258. Por fim, a Emenda Constitucional 45 de 2004 conferiu efeito vinculante para a ADI e ADC com nova redação ao parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal. Controvérsia judicial relevante da ADC. Primeiramente, apesar das críticas sobre a existência da ação declaratória de constitucionalidade, já que a lei já gozaria de presunção de constitucionalidade, o STF reconheceu a constitucionalidade da Emenda Constitucional 03, que instituiu a ADC 1-QO de 1993. Olha que curioso que o professor traz para você agora. Há países como Portugal e Itália que não possuem ações declaratórias de constitucionalidade. Por isso, boa parte da doutrina destes países, em vez de falar em decisão de constitucionalidade, denomina decisão de não inconstitucionalidade ou decisões de rejeição, rechaço. Conforme Carlos Blanco, a diferença reside no fato de que as decisões de rejeição não geram uma declaração vinculante de constitucionalidade, nem força obrigatória geral, diferente da Alemanha e do Brasil, onde o efeito da declaração é bivalente. Portanto, o efeito vinculante da ADC vai muito além da presunção de constitucionalidade, pois impede os demais órgãos do Poder Judiciário ou administrativos, para quem defende a possibilidade do chefe do Executivo negar a aplicação de uma lei, de reconhecer a inconstitucionalidade. Contudo, esse efeito não atinge o próprio STF, que pode posteriormente reconhecer a inconstitucionalidade, nem o legislador para evitar a fossilização da Constituição. Exemplo. Reclamação 4374, julgado em 2013. Inicialmente, ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade 1232-1 do DF, o STF declarou a constitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Depois, no julgamento da reclamação 4374, interposta sob alegação de violação da decisão anterior, o STF mudou a decisão para declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Porém, o STF não é órgão consultivo. Por isso, sem um pressuposto para a propositura da ADC, poderia inflacionar o STF com inúmeras ações para manutenção de leis, o que tornaria o STF praticamente um órgão consultivo. Para evitar esta situação, o inciso 3 do artigo 14 da Lei 9.868 de 99 prevê como pressuposto de admissibilidade da ADC a existência de controvérsia judicial relevante. Segundo o STF, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória é imprescindível, pois constitui elemento fundamental para que a ação possa ser recebida e conhecida. Sem ela, a petição é inepta por carecer de elemento essencial legalmente exigido. ADC número 1. Segundo o STF, a inexistência de pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por converter a ação declaratória de constitucionalidade em um inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal, descaracterizando por completo a própria natureza jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal.
É preciso, por isso, comprovar dissídio judicial cuja existência, precisamente em função do antagonismo interpretativo que dele resulta, faça instaurar, ante a elevada incidência de decisões que consagram teses conflitantes, verdadeiro estado de insegurança jurídica, capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de provocar grave incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade 8, julgado em 1999. No mesmo sentido, a ADC 1, julgamento em 1993. Não dorme no ponto não que tem mais, se liga! Caráter subsidiário da ADPF. O artigo 3º da Lei 9.882, de 99, traz os requisitos da petição inicial, dentre os quais, inciso 1, a indicação do preceito fundamental que considera violado. 2, a indicação do ato questionado. 3, a prova da violação do preceito fundamental. 4, o pedido com suas especificações. 5, se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Mas, além disso, há um pressuposto de admissibilidade específico que é a subsidiariedade, ou seja, inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade. Artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9.882, de 99. A falta dos requisitos processuais, como a relevância constitucional da controvérsia e o critério da subsidiariedade, gera a extinção do processo sem resolução de mérito. ADPF 283, agravo regimental de 2019. Isso significa dizer o seguinte, meu irmão: somente se pode usar a ADPF se não for possível a utilização eficaz dos outros instrumentos. Se liga nas observações que o professor vai mandar agora. 1. A lei exige outro instrumento eficaz. Assim, por exemplo, um MS não tem a mesma eficácia e amplitude de uma ADPF. Por isso, em regra, outro meio eficaz, leia-se outra ação de controle abstrato. ADI, ADC e ADO. 2. Segundo o STF, o cabimento da APF deve passar pelo princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação ab initio de sua inutilidade para a preservação do preceito. ADPF 553, agravo regimental de 2019. Assim, por exemplo, sabe-se que não cabe ADI contra súmula vinculante. Para tanto, o parágrafo 2º do artigo 103-A da Constituição Federal prevê a possibilidade de revisão ou cancelamento provocada pelos mesmos legitimados para a ADI. Diante dessa premissa, na ADPF 128, o STF entendeu que o requisito subsidiariedade não estava configurado, pois, como se contestava a súmula vinculante número 2, o meio adequado e eficaz é a proposta de revisão ou cancelamento. 3. A ADPF, assim como as demais ações de controle abstrato, não constitui meio idôneo para tutelar situações jurídicas individuais. ADPF 553.